Meu povo, como é que vocês estão? Hoje em mais um vídeo de física, citando novamente a entalpia, ou seja, a físico-química, assuntos interligados à energia, trabalho, energia interna do teu sistema. Mas bem, sem mais delongas, eu quero te convidar para se inscrever no canal, deixar o teu like, isso ajuda bastante, caso você goste do vídeo, e nos incentiva ainda mais a trazer esses conteúdos. E ressalto, meu nome é Carlos e eu quero trazer justamente uma maneira mais simples, prática, visível do cotidiano da física e da química. E dessa forma, desmistificar aquela ideia de que uma matéria de 7 cabeças é muito difícil. Não, calma. A gente tem que observar de modo simples, prático, direto, no cotidiano, nas nossas vivências. Mas bem, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Meu nome é Carlos e vamos falar de física, lei de Hess, hoje, e revisando, é claro, os conceitos do vídeo anterior. Então vamos nessa, você está convidadíssimo para essa viagem no ponto de vista físico-químico, que é maravilhoso no campo das ciências naturais. Bem, então só revisando, temos alguns conceitos muito presentes nas reações químicas. Reações estas que são rearranjos dos átomos, ou seja, eu vou modificar minha estrutura atômica, realizando assim outras interações intermoleculares. Bem, o que acontece quando a gente fala de reação química? Temos a entalpia, que existem reações que liberam calor, outras que absorvem calor, e também temos a energia interna, que corresponde aos variados, os somatórios das energias de rotação, translação, vibração das moléculas e assim por diante. E além disso, o meu gás pode estar aprisionado, pode realizar trabalho ou ser um trabalho realizado sobre ele. Beleza? Então temos aí preposições pelo gás e sobre o gás. Isso determina o trabalho ser positivo ou negativo. Mas vemos isso posteriormente. Bem, falando em entalpia, vimos no vídeo anterior que ela corresponde à quantidade de calor liberado ou absorvido. E dessa forma faltou a lei de Hess. E a lei de Hess, que foi estudada por justamente esse químico, esse pesquisador muito importante que trouxe diversas contribuições para o estudo da química, da matéria, das transformações entre os átomos, e justamente ele trouxe que a minha entalpia das reações vai depender justamente dos meus reagentes e dos meus produtos, ou seja, sintetizando, do estado final e do estado inicial. Por exemplo, numa reação química em que eu coloquei aqui, uma reação esta que é global. Lembrando, uma reação global é o somatório das etapas completas de cada uma dessas reações. Bem, e vamos ver que cada uma dessas etapas tem a sua entalpia. E a soma total dessas minhas entalpias, da etapa 1 e etapa 2, forma justamente a entalpia geral. E isto é a lei de Hess. Ela é correspondente ao reagente e ao produto. Etapa final e inicial. Beleza? Massa. Isso que eu quero dizer. É justamente isso que você tem que absorver para o Enem, por exemplo. Bem, a minha reação é descrita assim. 2 mols de gás hidrogênio vão reagir com 2 mols de monóxido de nitrogênio. E vai formar gás de nitrogênio e 2 mols de água. Perfeito. Essa é a reação global. Por que global? Vamos ver daqui a pouquinho, observando essa reação 1 e 2. Bem, na minha reação 1, da etapa 1, temos o gás hidrogênio reagindo com 2 mols de monóxido de nitrogênio, formando o monóxido de dinitrogênio. Dinitrogênio, se lembra? Tem 2 nitrogênios aqui. E também vai formar água, 1 mol de água. Bem, observando essa reação química, ela tem a sua entalpia específica, que é o ΔH1, correspondente a menos uma síntese, se liga, síntese do vídeo anterior, menos 732,7 kJ por mol, beleza? Ou seja, uma reação exotérmica, libera calor. Bom, na segunda reação, que é a segunda etapa, que vai corresponder justamente ao somatório das duas, formando a reação global. Então aqui falta somente esta. Bem, a reação 2, eu tenho meu monóxido de dinitrogênio, 2 nitrogênios, mais o gás hidrogênio, formando o gás nitrogênio mais água. Poxa, também vai ter uma certa entalpia específica dela, que é justamente menos 19,5 kJ por mol. Lembrando novamente, exotérmica, liberou calor. Bem, por que aqui, a partir dessas duas, eu posso formar uma reação global? Se lembra da matemática? Reagente, produto, produto. Observe que o meu monóxido de dinitrogênio aparece no meu reagente, na minha segunda equação, mas também no produto da minha primeira equação. E o que acontece quando isso pode fazer? Bem, eu posso simplificar. Simplifique a sua vida, que sempre melhor fica. Ou seja, eu posso cortar os dois aqui, ó, já que existe um somatório das duas equações. E se eu somo para formar uma reação global, perceba que o meu gás
hidrogênio, vão ter 2 mols, aqui ó, hidrogênio em cima, hidrogênio embaixo, mais 2 mols de monóxido de nitrogênio. E, consequentemente, formando 2 mols de água e gás de nitrogênio, 1 mol de gás de nitrogênio. E isso forma a minha reação final, a reação global, geral também chamada. E, graficamente, ela também pode ser estabelecida. Ou seja, temos as variações de entalpia. Observe que nos dois casos, o meu gráfico desce, ele vai decrescendo, porque se libera, se dissipa calor, energia. E da mesma forma, temos aqui as reações. Na primeira parte, um ΔH1 e na segunda parte, um ΔH2. Como vimos no vídeo anterior, esse gráfico é típico de curvas o quê? Exotérmicas, liberam calor. E como eu te falei da lei de Hess, ela corresponde aos reagentes, produtos, ou seja, estado final e inicial, acabou. Você observe sempre a reação global. E olha, a variação de entalpia dessa minha reação final vai ser justamente o somatório das duas, da entalpia 1 e entalpia 2. Se eu somei cada um desses valores aqui que eu destaquei, ΔH1 e ΔH2, eu encontro justamente a minha entalpia final, que é menos 752,2 kJ por mol. Ou seja, temos que observar o final, início, fim. Isso é a lei de Hess, entalpia, que mostra justamente a relação, a correlação e interdependência entre reagentes e os produtos em uma reação química de rearranjo atômico. Mas bem, podemos continuar nesse nosso conceito, nessa nossa lógica, falando das energias das ligações. Já que na natureza o princípio final do equilíbrio é o que prevalece, principalmente na radioatividade. Bem, o equilíbrio visa justamente atingir um estado em que está bom para os dois. Por exemplo, temos o átomo X e o átomo Y, e dessa forma eles estão equilibrados entre si, estão coesos, ou seja, é aquela nossa relação mesmo entre as pessoas. O excesso de convivência não é bom e nem também o excesso de falta de proximidade também não é legal. É importante o equilíbrio, justamente o equilíbrio grego, ou seja, a temperança da história, da filosofia. Bem, e dessa forma, nas ligações eu posso formar ou rompê-las. Bem, quando eu formo uma ligação, se liga, isso aqui ó, é um processo exotérmico, já que é necessário liberar energia. Poxa, se eu libero energia, eu estou visando o quê? Justamente equilibrar, estabilidade, atingir a minha estabilidade entre os meus átomos ali presentes. Mas no mesmo ponto que eu vou romper ligações, ou seja, absorvo energia para romper aquelas ligações, como por exemplo uma decomposição do carbonato de cálcio que vimos no vídeo anterior, bem, ele justamente é um processo endotérmico, ou seja, absorver calor. Bem, da mesma forma a gente pode definir essa energia das ligações como sendo, anote no seu caderno, não se esqueça, faça essas anotações. Estou falando aqui, você está aí ó, já anotando, colocando todos os ticos matemáticos, químicos e físicos também. Não se esqueça disso. Tem que ter a tua participação e a minha. E da mesma forma vai se definir essa energia de ligação como aquele valor energético necessário, fundamental, para que justamente haja o rompimento de um mol, se liga aí na constante de Avogadro, de ligações covalentes entre dois átomos. Poxa, pode ser ligação simples, dupla ou tripla, inclusive. Bem, obtendo-se assim átomos isolados na sua fase gasosa. Poxa, Carlos, eu não consegui entender. Muito difícil. Bem, vamos resumir tudo isso ao que está aqui. Ou seja, na reação química, temos os reagentes que vão estar um ao lado do outro, reagindo entre si para formar novas substâncias, ou seja, formar novas ligações. E dessa mesma forma, o que acontece aqui é que o meu ΔH, baseado na minha energia de ligação, ele vai corresponder exatamente, perfeitamente, à entalpia das ligações rompidas. Se eu vou romper uma ligação, eu absorvo energia, ou seja, a entalpia positiva, mais, lógico, com a soma algébrica, mais a entalpia das ligações formadas. E se eu formo ligação, eu perco energia, eu libero energia, processo exotérmico, para atingir uma estabilidade. Bem, e o somatório desse é justamente a minha entalpia final. Poxa, mas você pode estar pensando em entalpia, quantidade de calor liberado ou absorvido em uma reação. Quais fatores interferem diretamente nesse processo? Bem, podemos citar aqui a temperatura. Bem, a temperatura interfere em quase tudo. Solubilidade, velocidade das reações, ou seja, aumenta o grau de agitação do teu sistema. Consequentemente, está totalmente interligado à minha entalpia, a lei de Hess. Outra coisa muito importante é a quantidade de reagentes. Vimos que a minha entalpia depende estequiometricamente da quantidade de reagentes e também do sentido da minha reação. Ou seja, o sinal também varia em função disto. Não é somente a
minha reação liberar calor ou absorver. O sentido dela também é muito importante e a quantidade de reagentes influencia diretamente, tá? Bem, e outra coisa muito importante é o estado físico. Como vimos no vídeo anterior, a minha entalpia do meu estado sólido é que justamente vai ter muito mais energia para liberar. Mas, por outro lado, ela tem uma baixa energia cinética das suas moléculas. E bem, como a gente sabe, existe uma escala decrescente. Primeiro vem a entalpia do sólido, depois do líquido e posteriormente do estado meu gasoso. Ou seja, existe essa escala decrescente. Relembrando outra vez, novamente, o meu estado sólido tem muita energia para ser liberada. Se lembra de uma combustão, por exemplo, de uma madeira, um pedaço de madeira ali, vai liberar muita energia para o meio. Outra coisa importantíssima é a alotropia. Carlos, o que é alotropia? Bem, existem substâncias simples que podem se organizar estruturalmente de maneira diferente. Poxa, e consequentemente essa organização estrutural interfere nas características físico-químicas. Poxa, mas quando a gente quer a variedade mais estável, a variedade é a mais comum da natureza, ou seja, a menos energética. E essa a gente se baseia na entalpia padrão que veremos no bloco posterior. Bem, e essa minha entalpia depende diretamente da alotropia, já que é necessário buscar o quê? Uma substância que tenha justamente baixa energia, seja mais estável e mais presente na natureza, mais visível. Por exemplo, o grafite e o diamante são variedades alotrópicas do carbono. Mas, poxa, quem é mais comum? Poxa, o grafite é óbvio, né? Bem, então essa é a lógica, esse é o raciocínio. Outra coisa muito importante é a pressão do meu sistema, ou seja, a força aplicada sobre determinada área. Lembre-se do estudo dos gases. Quanto mais choque entre as partículas, mais rápido a minha reação acontece. E da mesma forma, existe aqui nas reações químicas, e veremos inclusive na cinética química, que é a parte que estuda a velocidade delas. Poxa, mas a pressão só vai interferir diretamente na ordem de 1000 atmosferas, ou seja, uma pressão muito grande para interferir na minha entalpia. Bem, eu vou ficando por aqui, o quadro é seu e você não perde por esperar, porque eu já vou colocar o próximo quadro, que inclusive vai ser os tipos de entalpia de solução, formação e entalpia padrão de combustão, inclusive. Bem, o quadro é seu e vamos até uma próxima, agora mesmo. Continuando os tipos de entalpia, vamos falar do estado padrão, ou seja, as condições pré-estabelecidas para uma reação química, dos reagentes e dos produtos, que precisam estar justamente nesses parâmetros. E o parâmetro é voltado para pressão e temperatura. Pressão de 1 atmosfera e temperatura de 25 graus Celsius. Puxa, Carlos, mas existem vários tipos de reações químicas, verdade? E a entalpia padrão também varia de acordo com esse tipo de reação. Por exemplo, na combustão, na formação de substâncias e também na dissolução delas. Bem, para entender melhor isto, separamos essa entalpia nesses vários tipos de casos. O primeiro deles é o de combustão, em que vamos ter um combustível, nesse caso gás metano, que vai ser justamente oxidado. O que acontece no processo de oxidação? Ele vai justamente perder elétrons, já que o NOx aumenta. E da mesma forma, vai ter um agente oxidante, também chamado gás oxigênio, formando assim produtos, o dióxido de carbono e água. Neste caso, por ser uma combustão completa, ou seja, formam dióxido de carbono e água. Poderia ser incompleta? Sim, caso formasse fuligem, ou seja, carbono sólido, e monóxido de carbono, CO. Bem, e dessa forma é uma reação de óxido-redução, já que o meu oxigênio ele vai reduzir e o meu carbono ele vai oxidar, né? Dessa forma o que acontece é justamente isto. Bem, e para falar de entalpia, ou seja, da reação que absorveu ou liberou calor, por ser uma combustão, necessariamente ela libera calor para o meio. Por isso o valor negativo de menos 890,8 kJ por mol. E dessa forma aqui a gente pode representar uma entalpia padrão, tendo um grauzinho na parte de cima e logo aqui abaixo do H o C, porque é a inicial do meu processo que eu estou falando, no caso de combustão. Bem, e falando em entalpia, agora de formação, poxa, formação, você se lembra, substâncias simples que vão reagir formando uma substância composta, uma única substância composta, inclusive 1 mol dela. Bem, não entendeu? Poxa, Carlos, não entendi. Vamos para a prática, vamos para o exemplo. Por exemplo, quando eu reajo 1 mol do que? Do meu potássio sólido com meio mol do iodo molecular, o que vai acontecer? Vou formar um iodeto de potássio. Lembre-se, reagente com substâncias simples, ou seja, de um único elemento químico,
formando substância composta de variados elementos químicos. E da mesma forma, temos aqui, como é uma síntese, uma liberação de calor, adquire estabilidade, se lembra da energia das ligações. E dessa forma, temos aqui menos 327,9 kJ/mol, justamente para cada mol formado de iodeto de potássio. Lembrando que isso aqui é uma entalpia padrão. Olha aqui em cima o grau e o F de formação, inclusive. Poxa, ainda não peguei a ideia. Vai pegar agora mesmo, porque a gente vai trazendo vários exemplos e contextualizando com o Enem, que cobra bastante todos esses processos, inclusive a lei de Hess, que foi do quadro anterior. Bem, o nosso segundo exemplo é a formação de água. Poxa, eu pego gás, hidrogênio molecular, mais meio mol de gás oxigênio. E eu vou formar, a partir dessas substâncias simples, de um único elemento químico, uma substância composta, no caso, a água, inclusive 1 mol apenas dela. Embaixo e em cima é 1 mol. Bem, só que para a água, novamente, temos uma síntese a liberar energia para justamente formar novas ligações e, consequentemente, atingir a estabilidade. Ou seja, eu liberei energia, entalpia negativa, consequentemente, menos 286 kJ/mol são liberados para cada mol de água produzido. E é dessa forma que a gente pode conectar com outro tópico, que é justamente a forma alotrópica mais estável. Como eu falei no quadro anterior, alotropia são substâncias formadas por mesmos elementos químicos, porém de configurações espaciais estruturais diferentes. Poxa, isso traz variadas propriedades químicas. Consequentemente, a forma alotrópica mais estável, a menos energética e a mais presente na natureza, ela tem uma variação de entalpia padrão de formação igual a zero. Beleza? Isso que vai diferenciar daquelas que são mais difíceis de se encontrar, ou seja, as mais energéticas. E é dessa forma, nessa mesma onda que eu vou chegar na entalpia de dissolução. Poxa, dissolução, por exemplo, quando eu coloco um sal na água, ele vai se dissolver. Tem a característica da solubilização dele. E é dessa forma que essa minha dissolução pode ser endotérmica ou exotérmica. Poxa, como saber isto? Bem, a gente sabe que uma dissolução ela tem duas etapas. A primeira delas, de romper a estrutura do retículo cristalino, ou seja, aquela estrutura interna de todas aquelas moléculas. Consequentemente, temos a entalpia reticular. Se liga, se eu vou romper a estrutura, vou absorver energia para que haja esse rompimento. Consequentemente, a minha entalpia padrão reticular é maior do que zero. Poxa, peguei essa ideia, Carlos. Vou absorver energia para romper ligações. Massa! Já a segunda parte é isolar essas partículas constituintes. Poxa, se lembra, a água é uma substância polar, ou seja, tem uma boa diferença de eletronegatividade entre elas. E, consequentemente, tem uma geometria angular. E se isso acontece, a água tem um polo positivo e um polo negativo. Poxa, e os meus sais também têm as mesmas coisas. Consequentemente, vai existir uma atração eletrostática entre eles. Isso se chama de solvatação. Bem, esse processo aqui, ó, a gente pode também chamar de entalpia padrão de hidratação. Isso vai formar um isolamento dessas partículas constituintes ali, naquele processo de dissolução. Tudo ali do ponto de vista microscópico, né? E dessa forma, o que acontece? Essa minha entalpia padrão de hidratação, como a entalpia de separação, isolamento, ela é exotérmica, ou seja, libera calor. Mas, poxa, como classificar a minha dissolução como sendo endotérmica ou exotérmica? Esse é o grande desafio. E você vai aprender agora mesmo. Veja, a gente pode somar essa minha entalpia de dissolução padrão como sendo a soma das duas. A entalpia padrão reticular mais a entalpia padrão de hidratação. Poxa, Carlos, como é que a gente pode fazer isso? Lembre-se, isso aqui é uma soma algébrica, já que a minha entalpia padrão de hidratação ela é exotérmica, logo negativa, libera calor para o meio. E se isso acontece, o que vai acontecer aqui? Poxa, quando o meu módulo dessa minha entalpia padrão reticular, ou seja, da que é positiva, for maior do que a entalpia padrão de hidratação, a minha reação química ali, o meu processo de dissolução é uma endotérmica, ou seja, absorve calor. Do mesmo modo, do mesmo ponto, quando a minha variação de entalpia de hidratação é maior do que o módulo da minha variação de entalpia reticular, lembrando, se está em módulo, o que acontece é um processo exotérmico, uma dissolução que libera calor. Consequentemente, minha vizinhança aumenta de temperatura, já que meu sistema liberou calor para o meio externo. Bem, esta é a lógica, ou seja, a minha dissolução pode ser endotérmica,
exotérmica, analisando a entalpia reticular, ou seja, eu absorvo energia para romper ligações, e também no isolamento, em que eu libero energia para o meio. E a soma das duas dá o valor da entalpia padrão de dissolução. Poxa, se reticular for maior do que hidratação, é o que? Endotérmica, absorver calor. E se hidratação for maior que reticular, exotérmica, libera o calor e minha vizinhança fica com a temperatura muito mais elevada. Bem, se você quiser tirar um print do quadro, pode tirar, porque é só o tempo de eu me despedir e realmente agradecer pela sua presença até agora no final do vídeo. Bem, foi um prazer inenarrável ter você aqui, citar físico-química, entalpia, os variados tipos dela, citar as condições padrões e também a lei de Hess. É claro, foi um prazer incrível fazer essa viagem com você, que não deixa de ser uma viagem no tempo, já que estudar ciência é também entender o contexto pelo qual passamos, pelo qual a humanidade estava presente, principalmente na termodinâmica, termoquímica, um processo de revolução industrial, de valorizar realmente a locomoção, velocidade, desenvolvimento industrial. Bem, então, é história, é filosofia, é química, é física, está interligado. Por isso estudar é tão importante, é tão necessário e fundamental para construir uma sociedade diferenciada e realmente engajada. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Foi um prazer incrível ter você aqui. Valeu, falou!